Olá, bem-vindos ao canal Modelagem e Costura Objetiva. Eu sou a professora Simone Ludovico, sou professora de costura e parceira da professora Vânia Machado. Faço parte da sua equipe e agora você vai estar sempre me vendo nos vídeos de costura. E no vídeo de hoje nós iremos costurar esse vestidinho aqui que é leve, fresco, fácil e mesmo você sendo uma iniciante vai conseguir fazer o seu. Aproveitando que você tem aí um molde gratuito em PDF para você baixar e fazer o seu vestido no seu tamanho. A grade vai do 36 ao 54. E eu quero já avisar que no vídeo eu usei o acabamento em overlock, está uma costura no fio branco por conta de melhorar a visualização para vocês, tá? Já que a linha, né, de costura está próxima do tom do tecido. Então, para facilitar. Mas sabemos que o correto é que linhas e fios sejam, né, no tom do tecido utilizado, tá bom? Fica aí esse recadinho. E, por falar em recadinho, vim te convidar a participar do clube de membros MCO. Lá você tem várias vantagens, moldes em PDF do 36 ao 54, já tem vários modelos lá com os moldes e vídeos de costura. Então, nós vamos deixar aqui um vídeo para que você conheça todos os modelos e as vantagens de se tornar um membro por um valor, ó, super acessível, tá certo? Então, te convido a dar uma olhadinha lá, porque eu tenho certeza que você não vai se arrepender. E sejam todos bem-vindos e vamos à nossa aula. Então, aqui no projeto desse vestido soltinho, aqui eu tô, ó, com o tecido, peguei o meio, né, peguei uma ponta, dobrei até o meio, peguei a ponta do outro lado e dobrei aqui também até o meio, para que eu fique com dobra dos dois lados, porque ele é cortado, né, na dobra do tecido. Então, aqui eu tenho a parte frente da saia, aqui eu tenho a minha parte costas, ali manga, é porque aqui a minha mesa não é tão larga, mas ainda tem um tecido mais pra lá, tá, gente? Então, aqui a manga vai ficar no tecido, tá? Ali eu tenho a minha parte costas, aqui vai ficar com duas, né? Ali tá na dobra, eu preciso de uma vez na dobra do tecido. Ali a minha frente também é na dobra do tecido, então eu tenho uma parte frente, ali eu tenho revel costa e revel frente também na dobra do tecido. Aqui, vou cortar essa parte, depois eu dobro o tecido normal, né? E corto o babado, que vou precisar cortar duas vezes, uma para frente, outra para as costas, mas também na dobra do tecido. Então, aqui, ó, tá na dobra aqui do tecido, eu tenho uma parte que vou precisar de duas vezes, então eu tiro a primeira parte e desço aqui e tiro a segunda parte do meu babado, certo? E assim a gente tem todas as partes do nosso molde. Então, vamos começar aqui a parte da costura, e aqui na costura, temos aqui o revel das costas, o revel da frente, que eu já entretelei, tá? Nesse caso, eu usei entretela de malha, porque tô usando um tecido mais fininho, que é uma viscose, e então a entretela de malha fica melhor, tá? Então, aqui já entretelei tanto o revel frente quanto o revel costas. Agora, o que vamos fazer aqui no revel é passar uma costura de acabamento, overlock, zigue-zague, ou mesmo o viés nessa parte aqui, ó, de fora, tá? Nessa parte aqui de fora nós vamos passar, tá? Aqui também, no revel costa, nessa parte de fora, essa parte maior, nós também vamos passar aqui o acabamento. Então, nós vamos começar aqui unindo o revel. Então, aqui eu vou colocar o revel, meu revel costas, com o direito para cima, meu revel frente com o direito para baixo. Vou encontrar aqui ombro com ombro, alfineto. Desse lado também, nós vamos fazer uma costura reta. Todo o molde tem margem de costura de 1 centímetro. Então, aqui nós vamos fazer uma costura reta de 1 centímetro de margem aqui, certo? Então, aqui nós também vamos fechar a pence da nossa parte frente. Então, tá vendo aqui, ó? Nós vamos pegar aqui no meio e juntar essas laterais aqui, certo? Aqui você alfineta. Aqui eu tenho onde vai ser o final da minha pence. E aqui eu passo uma costura daqui até aqui. Aqui onde é o final. Do outro lado, a mesma coisa. Encaixo aqui a lateral. Alfinetar. Até a pontinha aqui, onde é o final da minha pence. Certo? E aqui também vou passar uma costura reta até o final. Prontinho, olha, costura feita, certo? Agora, você vai passar o ferro, assentar essa pence, tá bom? Nesse caso aqui, você pode virar a sua pence aqui pra cima, tá? Tá virada pra cima.
Então, aqui você vai passar a sentar direitinho. Vamos abrir aqui a nossa parte de frente, com o direito para cima, certo? E o direito para cima. Vou pegar aqui as minhas costas, vou juntar aqui primeiro ombro com ombro, já vou deixar marcado aqui o centro das minhas costas com um pequeno pique, um micro pique, tá? Não precisa fazer um pique grande. Vou abrir aqui e vou colocar, ó, o direito das minhas costas com o direito da minha frente. Vou unir aqui os ombros. Aqui. Vou unir aqui, ó, ombro com ombro. E vou alfinetar. Coloca bem certinho. O molde está todo certinho, então ele vai casar perfeitamente. E você vai unir. Feito isso, nós vamos passar uma costura reta e também uma costura de acabamento, tá? Como eu falei, o acabamento pode ser overlock, zigue-zague, ou até mesmo viés você também pode estar fazendo. Nesse caso aqui tem que ser um viés de tecido bem fininho, no caso pronto, viés de cetim, ou se você quiser fazer o viés do próprio tecido, certo? E aqui nós vamos passar uma costura reta de acabamento fechando os ombros. Pronto, já uni aqui os ombros, fiz acabamento na overlock, olha. Acabamento no overlock. E também aqui já fiz acabamento, ó, em toda a volta aqui do meu revel. Agora eu vou posicionar o meu revel aqui. Então eu vou abrir, tá? Colocar o meu direito para cima. Aqui, né, nós já marcamos o meio do centro-costas. Jogue sempre a margem de costura para o lado das costas, tá? E aqui nós vamos posicionar o nosso decote. Então aqui eu tenho frente, aqui eu tenho costas. Aqui o meu decote também, meu decote costas, eu vou marcar o meio. Então eu vou unir aqui, ó, ombro com ombro, né, a costura aqui de ombro com ombro, dobro aqui e marco o meio do meu decote. Feito isso, eu vou posicionar, ó, o direito do meu decote com o direito da minha peça. Então, aqui eu vou unir ombro com ombro, ó, revel e blusa. Desse lado também, jogando minha margem aqui para o lado das costas. Aqui, costura com costura de ombro. Aqui, ó, o pique que fizemos no centro costas, pique com pique do revel e da nossa peça. E aqui o meio, né? Meu meio aqui no centro frente da minha peça e do meu revel. Aqui, se você quiser, você pode colocar, ó, mais alfinetes, tá? Ao redor aqui do decote. Você pode colocar mais alfinetes de forma que fique confortável para você. Pode colocar a quantidade que você julgar necessário e que vai te facilitar, certo? Então, você pode deixar assim com mais alfinetes. Agora, nós vamos passar uma costura reta em toda essa volta aqui do nosso decote. Passei a costura reta em toda essa volta aqui, né, com 1 centímetro de margem. E agora nós vamos fazer a costura de pesponto aqui, ou costura de peso, que a gente vai fazer no nosso revel, para que ele não fique, né, retornando para o lado direito. Então, você tá aqui, ó, com a sua margem de costura, nós vamos, ó, jogar o nosso revel por cima aqui da margem e vamos passar uma costura reta bem nessa beiradinha, tá? Em todo o contorno aqui do nosso revel. Bem aqui nessa beiradinha a gente vai passar a costura. Pronto, ó, fizemos aqui nossa costura de pesponto, certo? Essa costura de peso que a gente faz, ó, para que o decote fique bem assentado. Mas agora, para isso, nós precisamos também fazer alguns piques, tá vendo? Olha só, enquanto a gente não fizer o pique, ele vai ficar assim, repuxando, certo? Então, aqui a gente precisa fazer o pique para assentar. Então, você vai até próximo à costura e faça esses pequenos cortes, que são aberturas, né, que a gente vai fazendo aqui para dar espaço para o tecido. Isso aqui a gente vai fazer, aqui, ó, toda a parte curva acontece isso aqui. E é necessário fazer aqui esses piques, certo? Pronto, aqui você vai cortar os excessos de linha, ok? Aqui você vai passar o ferro, né, colocar esse aqui pra dentro, passar o ferro bem direitinho, para que esse decote fique bem posicionado aqui, ó, no lugar, certo? Vamos ver aqui, ó, ele fica assim bem posicionado. Aqui, ó, com o decote certinho, ok? Agora nós vamos preparar as nossas mangas para aplicar aqui.
Pronto, aqui eu tenho a minha manga, esse aqui é o meu lado frente, aqui meu lado costas. Como é que eu sei? Você pode juntar aqui, ó, lateral com lateral, você vai marcar aqui também o seu meio, certo? Vai marcar o meio da manga. E o lado ó, em que estiver mais cavado aqui é o seu lado frente, certo? Então aqui nós vamos começar fazendo o quê? Passando uma costura reta em ponto largo, que pode ser 4 ou 5, dependendo da máquina, e vamos embeber essa cabeça da manga, ou seja, fazer aquele encolhimento para que ela encaixe perfeitamente na nossa cava, tá? Então é o nosso primeiro passo. Pronto, aqui ó, passei a costura, tá? E agora a gente vai colocar aqui na nossa blusa. Mas antes da gente aplicar a manga, eu estava observando ali o modelo, e esse revel aqui, ele é costurado, tá? Essa parte aqui, ó, a gente passa uma costurinha em toda a volta do nosso revel. Então aqui você vai prender com alfinete. Primeiro você passa o ferro, abre bem, assenta esse revel, certo? E daí você vai, ó, alfinetá-lo. Em toda a sua volta, sentando bem aqui o tecido. Aqui, costura de ombro. Acerta bem a costura do ombro. E a parte das costas. Fica assim, ó. Tá vendo? Que ele fica bem assentado. Então, aqui você vai alfinetando. Pode colocar quantos alfinetes forem necessários, tá? A gente não tem um número exato de alfinetes, não tem número pré-determinado. Você vai colocar de acordo à sua necessidade, tá? Aquilo que for para te facilitar. Então, feito isso, vou colocar aqui o avesso para fora. Então, ó, tudo alfinetadinho. Nós vamos passar uma costura reta em toda a volta aqui, ó, do nosso decote. Então, prontinho, tô com o meu revel, ó, costurado, certo? É aqui todo costurado. Agora sim, vamos aplicar a nossa manga. Então, a nossa manga, você vai abrir essa parte superior, vai posicionar aqui com o direito para cima. Nós vamos pegar a nossa manga, deixa eu pegar aqui o direito da minha manga. Aqui eu tenho o lado direito, tenho aqui o meio da minha manga. Vou posicionar aqui no meu ombro, tá? Eu posiciono o meio da manga 1 centímetro para a parte de trás aqui na costura do ombro. Vou alfinetar aqui o início. Ó, o início aqui com a minha lateral aqui, com a minha cava. O outro lado, ó, com a minha cava costas. E vou alfinetar também. Isso aqui você vai fazer dos dois lados, tá? Então, fiz isso aqui, olha, você pode observar que a cava, né, tá certinha e aqui nós temos uma sobra, não tá se encaixando. A mesma coisa do lado de cá. Por isso que a gente precisa fazer essa costura de embebimento. Agora eu vou puxar aqui a minha linha referente à bobina, tá? E vou fazer aqui esse encolhimento. Não é para sua manga franzir nesse caso, tá? É só para ela realmente diminuir. Então, aqui a gente vai franzindo até, ó, ela encaixar aqui na minha cava. Encaixou na cava, pronto, eu não preciso embeber mais. Mesma coisa acontece desse lado. Então, você vai puxar também. Lembrando sempre que é para puxar a linha da bobina, tá? Porque ela que vai fazer esse encolhimento de forma mais fácil, tá? Se você puxar a linha que é referente à agulha, ela vai travar aqui. Pronto, já tenho aqui o suficiente. Gente, esse lado aqui, ó, que passa da minha margem aqui, de onde eu fiz a costura, ele pode ficar assim franzidinho. O que não pode ficar franzido é da linha para baixo, tá? Daqui da costura para baixo. E aí a gente agora vai passar uma costura reta e costura de acabamento, prendendo a nossa manga aqui na cava, certo? Pronto, manga aplicada, certo? Aqui, ó, tá o nosso direito da peça. Claro que precisa ser passado ferro, tal, tudo direitinho. Você vai verificar se não, por acaso não ficou nenhuma preguinha na sua manga, estando tudo ok. Agora nós vamos fechar as laterais. Então você vai, ó, virar aqui pro avesso,
tá? Avesso pra fora. Vamos juntar aqui costura com costura da cava. Junta aí, costura com costura, jogando a sua margem de costura para o corpinho, certo? Para a parte de baixo aqui, no caso. Vou alfinetar aqui, minha cava com cava, a mesma coisa você vai fazer do outro lado, certo? E aqui, ó, vou também alfinetar aqui o início aqui da minha manga e aqui o finalzinho da minha lateral, tá? Ó, como casa, tudo bonitinho. A mesma coisa você vai fazer do outro lado. E aqui, ó, nós vamos passar uma costura reta, fechando aqui a nossa lateral e também uma costura de acabamento, certo? Aqui, ó, você vai posicionar a sua pence pro lado de cima, que tá aqui o corte dela, tá? E aqui nós vamos passar a costura reta e acabamento. Então, aqui, ó, laterais costuradas, fechadinhas, certo? Agora nós vamos fazer a barra da nossa manga. É uma barrinha simples. Aqui você pode fazer de duas formas. Você pode passar overlock em toda a volta, virar aqui 1 centímetro, tá? E fazer a costura, ou fazer uma costura fininha, uma barrinha fina, que é o que eu vou fazer. Vou virar meio centímetro, certo? Virei meio centímetro aqui, e depois eu viro mais meio centímetro, né? Dando um total aqui de 1 centímetro para minha barrinha. Então, é isso aqui que eu vou fazer. Vou alfinetar aqui para vocês verem. Então, aqui, ó, eu passo uma costura nessa beiradinha, uma costurinha reta em toda a volta, né, na barra da minha manga dos dois lados. Então, aqui, ó, tô com a minha barrinha feita, aqui o lado do direito, aqui o lado do avesso. Agora, nós vamos fazer uma coisa ainda aqui, que é marcar o meio. Então, aqui, ó, eu vou colocar lateral com lateral aqui da minha costura, vou marcar aqui o meu centro-frente com pique. Lembra que é um pique mínimo, tá, gente? Não faz aqueles piques enormes, não. É pequenininho, é só uma pequena marcação para você se guiar, tá? Um pique bem pequenininho. Aqui, ó. Uma beliscadinha que a gente dá no tecido. Então, agora, fiz isso aqui, nós vamos reservar, vamos fazer a parte da saia, para depois a gente juntar todo mundo. Aqui na saia, o que nós iremos fazer? Ó, aqui eu tenho a minha parte costas. Aqui na lateral, ó, eu percebo que essa parte aqui é um pouquinho menor, a gente tem um leve vazio aqui, então, aqui é a minha parte de baixo, certo? Aqui é a parte superior. Então, aqui eu também vou marcar, eu já vou aproveitar que tá dobrado aqui, vou marcar aqui o meio, certo? O meu aqui já está marcado. Vou abrir aqui, ó, colocando o meu direito para cima. Aqui eu tenho a minha parte frente, certo? Que também já está marcado meio. Vou abrir aqui meu direito e vou posicionar aqui a lateral, direito com direito, tá? Vou alfinetar. Alfinetando ali o início e aqui o final. Você pode pôr a quantidade de alfinetes que você achar necessário, tá? Alfinetei aqui essa minha lateral e alfineto também a minha outra lateral. Lembrando que tá aqui, ó, direito com direito, tá? Eu tô encostando direito com direito. E o avesso ficando, né, aqui pro lado de fora. E nós vamos fechar a nossa lateral. Então, você vai fechar a lateral aí com costura, né, reta e costura de acabamento. A costura de acabamento que você estiver aí utilizando, vamos passar aqui uma costura reta. Aqui também eu tenho o babado, né, babado frente, babado costas, que são iguais, né, lembrando também que ele tem a parte de baixo um pouquinho maior, então tá aqui uma leve, né, diagonal, um leve vazê. Então aqui você também vai marcar o meio do seu babado, certo? Tanto o frente quanto o costas, nós já vamos aproveitar e fazer a costura de lateral também deles. Nós vamos fechar a lateral e também passar a costura de acabamento. Então aqui nós vamos unir, eu vou abrir, colocar o meu direito para cima e agora o meu direito aqui para baixo. E vou unir as laterais da mesma forma que nós unimos a parte da saia, tá? Então, você vai alfinetar. Aqui o início, final. Dos dois lados. Direito com direito. Avesso pro lado de fora. Vai unir aqui e passar uma costura reta e também uma costura de acabamento, fechando as duas laterais aqui do babado. Então, vamos lá, ó, eu tô aqui com o babado, né, costurado aqui, lateral, ó, costurado e feito acabamento. Então, aqui na nossa parte de cima do babado, né, no caso deixa eu conferir aqui, é essa aqui, confira aí, tá, pra você não fazer errado. Aqui nós vamos passar uma costura reta em toda essa parte de cima,
Você pode passar uma costura reta apenas e fazer o franzido, ou passar 2 costuras, porque deixa o franzido mais bonito, fica mais fácil, tá? De você costurar. Então aqui, ó, nós vamos passar de uma lateral, você vai começar aqui numa lateral, costurar todo esse pedaço e terminar aqui na outra lateral e recomeçar aqui separado. Tá bom? Por quê? Porque fica mais fácil de distribuir, deixar esse babado com franzido uniforme, né? Um franzido mais parecido, tanto frente quanto costas. Fica mais fácil assim do que você passar todo de uma vez só para você distribuir tudo, tá bom? Então, a gente vai fazer isso e vai costurar, né, o outro lado até a próxima lateral. Vou mostrar como eu fiz, porque na parte superior a gente vai fazer a mesma coisa. Então, nós temos aqui a parte da nossa saia, temos essa parte que tem esse bico aqui, que é a parte de cima onde a gente vai franzir. Então, aqui, ó, eu já passei a costura para mostrar aqui para vocês como é que fica. Então, aqui, ó, eu tenho uma costura, olha só como a gente passa. Passa a primeira, depois passa a segunda, né, ao lado. Com uma pequena diferença, eu deixei a diferença ali só do calcadorzinho mesmo, que o calcador, no caso aqui da máquina industrial, ele é mais estreito. Então, eu deixei assim, olha. E aqui, eu passei, ó, de uma lateral até a outra lateral. Aqui, terminei aqui e recomecei aqui na parte costas. Vocês vão ver como assim fica bem fácil de fazer o franzido. Aqui, eu já poderia unir. Mas o que eu vou fazer? Eu vou agora franzir o meu babado e vou aplicar o meu babado aqui primeiro. Depois que essa parte da saia estiver pronta, a gente junta lá com a parte da blusa. Então, aqui eu vou dobrar, vou encostar aqui lateral com lateral, né? E vou marcar o meio aqui da parte de baixo da minha saia. Com aquele piquezinho discreto que a gente já sabe fazer. Então, agora eu vou franzir o meu babado para voltar aqui. E aí a gente vai prender a parte de cima, tá? Então, aqui passei as 2 costuras, né, ponto largo. Tô aqui com o meu avesso pra fora, tá? Meu avesso. Vou pegar aqui a minha saia, tá? Agora eu vou colocar aqui o direito dela pra fora. E aqui eu vou colocar a minha saia aqui dentro, ó, do meu babado. Só que aqui pela parte de baixo, tá? Aqui tá a parte de baixo do meu babado, aqui eu venho com a minha saia. Vou procurar aqui o meio do meu babado e vou procurar aqui o meio aqui da minha saia. Então, tá, direito da saia com direito do babado, certo? Vou alfinetar aqui o meio. E vou alfinetar aqui a lateral do babado. Com a lateral da minha saia. Vou alfinetar também. Isso aqui também vou fazer do outro lado. Lateral com lateral, separar aqui as sobras de linha, que vou usar já para formar aqui o meu franzido. Agora eu junto aqui, lateral com lateral. Costura com costura. E aqui o meio, né, o outro meio com o meio do babado. Meio da saia, parte frente com o meio do babado, frente. Pronto. Prendi aqui. Então, aqui, ó, eu tenho a parte da minha saia e o meu babado, a gente tá vendo claramente, né, como ele tá maior. Então, agora eu vou franzir. Então, eu vou puxar a linha. Então, eu pego aqui as linhas referentes à bobina, tanto das 2 costuras, certo? E aqui, ó, eu vou puxando e distribuindo aqui o meu franzido. Então, vocês percebam, ó, como fica fácil de franzir e distribuir o franzido. Aqui ainda precisa franzir mais. Pronto, ó. Aqui eu encaixei, certo? Encaixei. Agora eu vou, né, observar aqui se tem alguma parte com mais franzido e outra menos. E vou distribuindo de acordo que ele fique, né, mais uniforme, mais parecido, certo? Então, tipo, aqui eu não tenho quase nada de franzido e aqui tá bem franzido. Então, eu preciso trazer esse franzido mais pra cá. Pra gente dar uma igualada, ok? Ó, tá vendo? Isso que eu fiz nessa parte, eu vou fazer aqui em todas as partes aqui, ó, que eu preciso franzir do meu babado. É da mesma forma. Do lado de cá, eu vou puxar as linhas, né, que estão sobrando pra cá, pra esse lado. Por isso que eu falei pra vocês não fazerem inteiro, porque assim deixa mais fácil, né, da gente trabalhar aqui, pra puxar as linhas, né, e formar aqui o babado. Então, o babado feito dessa forma fica muito mais fácil. Aí você vai pensar assim, ah, mas gasta muita linha. Mas vai deixar o teu trabalho primoroso, com um resultado muito mais bonito e mais fácil, né, de trabalhar. Então, aí é uma escolha, né? Você pode passar só uma costura e fazer o seu franzido. Você pode fazer o franzido no calcador de franzir, que tem máquinas, né, que as máquinas têm. Tanto pode ser na reta industrial, quanto na doméstica, tem calcador específico para franzido.
Ó, tá vendo? Rapidinho a gente consegue fazer, agora é só distribuir, deixar mais parecido. Então, você vai fazer assim, puxou de um lado, puxou do outro, e aqui, ó, fez o franzido. Vai fazer do outro lado, e depois vamos passar uma costura reta, juntando aqui. Então, aqui, ó, o que você pode fazer? Você pode passar a costura reta entre essas duas costuras, tá? A costura que você vai prender o babado na saia, você pode passar entre essas duas costuras. Aí, depois, a gente retira essa linha de baixo, para não ficar aparecendo do lado de fora, tá? Então, daí o seu franzido fica bem distribuído, fica todo certinho. Você pode alfinetar aqui um pouco mais, agora que já determinou o seu franzido, e passar a costura reta, tá bom? Então, aqui, ó, já costurei, ó, aqui, prendi o meu babado, ó, aqui, pelo direito. Então, aqui, ó, vocês percebem que tem uma costura aqui, ó, que ficou, né, pra fora, aí, porque como eu mostrei pra vocês, eu costurei entre as duas costuras. Agora, eu puxo aqui uma sobra de linha, e aqui fica bem fácil, opa, ó, de eu puxar essa linha aqui, pronto, e retiro, tá? Tiro aqui atrás, ó, a sobra da linha, e fico com esse babado aqui, esse resultado bem perfeito, certo? Agora, nós vamos fazer a mesma coisa aqui com a parte superior. Nesse caso aqui, eu tô com o meu direito pra fora, certo? Vou vir aqui, é a mesma coisa, gente, é a mesma forma de posicionar. Aqui eu tô com a parte do corpinho com o avesso, né, pra fora. Tô aqui com o corpinho pro lado de baixo, né? E aqui, ó, eu vou passar aqui pelo meu decote, colocar aqui o lado da frente, que é aquele lado que tem essa ponta, né? Vou pegar aqui o meio, posicionar aqui com o meio da minha parte superior. Alfineto aqui as laterais, lateral com lateral. Aqui, meio costa da saia com meio costa da minha blusa. E aqui a minha outra lateral. Vai ficar lateral com lateral, nós vamos fazer o mesmo processo, puxar a linha, fazer o franzido e passar a costura, tá bom? Então, você vai fazer a mesma coisa que a gente fez no babado, vai puxar aqui, franzir até encaixar, né, na parte da blusa e passar a costura. Pronto, feita a costura, nós vamos fazer agora a costura de acabamento. Tanto aqui da parte de união, né, da saia com a blusa, quanto aqui no babado, que ainda também não fizemos a parte de acabamento, certo? Então, vamos passar a costura de acabamento. E também já vamos fazer a nossa bainha, que é uma bainha simples, igual foi a bainha da manga, certo? Então, aqui também eu vou virar 1 centímetro, vou tirar aqui essa sobra. Então, eu viro meio centímetro, quer dizer, meio centímetro e mais meio centímetro, tá? E aqui nós vamos passar uma costurinha reta na beiradinha, em toda a volta aqui da barra do vestido, tá? Então, vamos passar uma costurinha reta aqui. E já vamos voltar com o nosso vestido pronto. Então, finalizamos o nosso vestido, já fiz aqui todo o acabamento, certo? Bainha finalizada, né? Virou uma vez, virou a segunda vez, passou a costurinha. E aqui agora é só a gente passar o ferro, assentar, né, todas as costuras, tirar todos os fiapos de linha, né, todas as sobras de linha, passar bem direitinho, e vocês vão ficar aí com o resultado, né, do vestido. Espero muito que vocês tenham gostado da aula, e até o nosso próximo vídeo.